Dando continuidade aqui ao estudo do movimento circular, nós vamos falar de acoplamento de polias. Entende-se aqui tanto acoplamento de polias como engrenagens ou roldanas, todas elas funcionam do mesmo jeito. A diferença está no formato, algumas têm dentes, outras têm sulcos e elas se encaixam de maneiras diferentes. Porém, os princípios que as envolvem são os mesmos. Então, eu vou falar de acoplamentos, aqui eu vou generalizar, sempre falando em polias, mas lembrem-se, pode ser engrenagens ou rodanas. Eu vou falar na situação onde elas estão acopladas por uma correia e na situação que elas estão no mesmo eixo. Aqui é uma vista por perspectiva, aqui é uma vista de cima dessa situação que nós temos aqui. E eu posso ter algumas associações desses conjuntos, né? Eu posso ligar no mesmo eixo, ainda posso ligar por correias e aí fazer, inclusive, a transmissão de movimento de um lado para o outro, que é o que acontece nos motores. Então, primeira situação de acoplamento de polias que eu estou colocando para vocês é quando elas estão ligadas por uma correia. O que acontece nessa situação que elas estão ligadas por uma correia? Eu sei que essa minha polia A, ela tem um raio menor do que o raio da polia B. Então, como elas têm raios diferentes, o que acontece? Tem uma cinta aqui em volta, uma correia, né, que vai transmitir o movimento de uma para a outra. Porém, o que eu observo? Eu observo que como o raio dessa daqui é pequeno, quando ela der uma volta completa, essa polia B ainda não completou uma volta, o que significa que elas têm frequências diferentes. Quanto menor for a minha polia, maior vai ser a frequência. Então, eu sei aqui que a frequência da A, portanto, é maior do que a frequência da B. Se as frequências são maiores, isso significa que essa daqui descreve uma variação angular muito mais rapidamente do que este lado aqui. Então, quando esse lado variou um ângulo em 360 graus, essa polia ainda não variou um ângulo de 360 graus no mesmo intervalo de tempo. Portanto, a velocidade angular da polia A vai ser maior do que a velocidade angular da polia B. Porém, elas vão ter a mesma velocidade linear. E por qual motivo elas vão ter a mesma velocidade linear? Então, vamos imaginar que eu tenha um ponto A nessa minha correia, aqui, sobre a polia A, né? Marquei aqui um ponto A. Eu puxei esse fio aqui, né? Que está ligando as duas correias, eu puxei ele de tal maneira que esse ponto A se deslocou numa distância ΔSA e veio parar numa nova posição aqui em cima, né? Que eu vou chamar de posição A'. Porém, lembre-se que eu puxei isso aqui, né? Posso dizer que eu tinha um ponto C a princípio, aqui, ó, que eu puxei e ele passou a ser um C'. Então, se eu puxei isso aqui em 2 centímetros, o ponto A se deslocou 2 centímetros também. Consequência, quando eu puxei isto aqui, eu puxei o A em 2 centímetros, o A puxou o B também em 2 centímetros. Então, o que eu olho? No mesmo intervalo de tempo, esses pontos estão percorrendo distâncias iguais. Se eles percorrem distâncias iguais no mesmo intervalo de tempo, isso significa que eles têm velocidades lineares iguais, tá? Lembrando que velocidade linear e velocidade angular se relacionam, eu sei que a velocidade angular da A é maior, porém o raio dela é menor. Eu sei que a velocidade angular da B é menor, porém o raio dela é maior. Então, existe uma proporção. Quando um aumenta, né, o outro está diminuindo, né, de tal forma que a velocidade do A e a velocidade do B se mantém constante. Aqui tem um simulador que daqui a pouquinho eu mostro para vocês, tá? Então, nessa situação, eu sei que os deslocamentos são iguais, as velocidades lineares também são iguais. Se eu quiser, eu posso escrever que frequência da A vezes o raio da A é igual a frequência da B vezes a velocidade da B. O que eu fiz? Peguei VA igual a VB, sei que V é ômega R, então ômega A vezes RA é igual a ômega B vezes RB, porém eu escrevi essa velocidade angular como sendo 2π vezes frequência, então eu fiquei com 2π FA vezes RA igual a 2π FB vezes RB, cancelei os 2π e escrevi essa relação entre frequências e raios que eu havia comentado anteriormente. Quando eu tenho duas polias acopladas no mesmo eixo, o que acontece? Quando esse eixo gira, essas duas polias giram simultaneamente,
o que significa que quando essa daqui der uma volta completa, a de fora também deu uma volta completa. Então, nessas situações, o que eu consigo observar? Que elas têm frequências iguais, isso é, elas dão o mesmo número de voltas no mesmo intervalo de tempo, exatamente porque esse número de voltas depende aqui, ó, do eixo que está girando. Quanto mais voltas o eixo der, nesse intervalo de tempo, mais voltas o A e o B vai dar. Como é tudo simultâneo, esse número de voltas em intervalos de tempo também vai ser simultâneo. Então, elas têm a mesma frequência. Se elas têm a mesma frequência, elas descrevem ângulos iguais em intervalos de tempos iguais, o que significa que elas têm as mesmas velocidades angulares. Porém, elas não terão as mesmas velocidades lineares. Por qual motivo elas não têm a mesma velocidade linear? Porque enquanto esse ponto A aqui descreve uma circunferência de perímetro 2πRA, no mesmo intervalo de tempo, esse ponto B descreve uma circunferência de perímetro 2πRB. Como RB é maior do que RA, o perímetro do B ficou maior do que o perímetro do A. Então, no mesmo intervalo de tempo, esse B percorreu uma distância maior. Se ele percorreu uma distância maior, isso significa que ele tem que ter obrigatoriamente uma velocidade linear maior, tá? Peguei a expressão velocidade angular do A igual à velocidade angular do B, já que essas duas velocidades são iguais, e eu sei que velocidade angular é a linear sobre o raio, e aí eu escrevi uma proporção que velocidade linear do A sobre o raio do A é igual à velocidade linear do B sobre o raio do B. Algumas questões comentadas sobre esse assunto. Duas polias A e B são ligadas por uma correia, tem 10 centímetros e 20 centímetros, cada uma de raio, e a primeira efetua aí 40 RPM. Ele quer calcular a frequência da segunda polia e ele quer calcular também a velocidade linear dos pontos da correia. Então, é essa situação aqui, ó, polia A, polia B ligadas por correias. Aqui eu desenhei na figura as velocidades lineares, que são tangenciais, em módulo elas são iguais o tempo todo, tá? E aí, o que eu sei? Eu sei a frequência da primeira, e a primeira, para mim, é a A. Como a A é menor, eu sei que a frequência da A é maior do que a frequência da B, portanto, a velocidade angular da A é maior que a velocidade angular da B, mas eu sei que todas elas e a correia aí têm velocidades lineares iguais. Eu sei FA, RA e RB, então, como eles têm velocidades lineares iguais, 2πRAFA igual a 2πRBFB, simplifiquei os dois π's, fiquei com FA-RA igual a FB-FB, RB-FB, substituí os valores e achei a frequência da B. Para achar a velocidade linear da correia, eu preciso saber, ó, a correia tem a mesma velocidade linear que qualquer ponto nesse meu sisteminha de polias, né? Então, eu peguei aqui, no caso, a polia A. Então, velocidade linear da A é a velocidade angular da A vezes o raio da A. Isto aqui eu posso substituir por 2πFA, tá? Eu sei a frequência da A, que era de 40 RPM. Poderia fazer 2πFB-RB também, porque eu também sei essas informações. Só transformei RPM em Hertz, dividindo por 60. Então, eu substituí 2π no lugar do FA 2/3, no lugar do RA os 10 centímetros, então eu fiquei com 40π sobre 3, unidade, raio em centímetros, frequência em segundos, centímetros por segundo. Se eu não tivesse convertido, eu teria minha resposta em centímetros por minutos. Numa bicicleta com marchas, as pedaladas do ciclista imprimem uma velocidade angular de 3 radianos por segundo à coroa, de raio 20 centímetros, que está ligada a uma catraca da roda traseira de raio 5 centímetros. As rodas da bicicleta têm raio 40 centímetros. Determine a velocidade angular da catraca. Item B, a velocidade escalar linear com que a bicicleta está se movimentando. Então, algumas informações aqui importantes para nós, né? Primeiro, eu vou mostrar para vocês aqui o simulador para vocês entenderem como funciona o esquema da bicicleta, tá? Então, eu vou pausar aqui o meu slide e já vou, no próximo segundo, estar ali no site do simulador do PET, não, do simulador que está indicado, que é um site que eu consultei. Então, em questões de segundos, nós vamos estar no site do simulador.
O simulador que eu estou usando, ele está numa página de simulador de engrenagens, ok? Mas para ter acesso ao simulador, eu vou ter que clicar neste site aqui, ó. Quando eu clicar nesse site, ele me abre uma nova página, e nessa nova página eu tenho a opção de desenhar as minhas polias ou as minhas engrenagens. Nossa, meu desenho saiu horrível aqui, ele não vai desenhar nada, mas vamos tentar aqui mais uma vez, porque eu tô desenhando no computador. Desenhei aqui uma pequenininha, né, uma engrenagem, na verdade, ela tá dentada, com dentinhos, né? É horrível usar esse negócio aqui do computador, o mousepad do computador. Tem mais uma aqui, eu vou arrastar, tá? Eu vou juntar essas duas, a pequenininha com a grande. Então, isso aqui seria a catraca de uma das rodas. Eu posso dizer que isso aqui é uma das rodas da bicicleta. Isso aqui é uma catraca, que tá ali. Vou desenhar uma pequenininha aqui do lado externo. Vamos ver se ele consegue desenhar bem pequenininha aqui para nós. Vamos tentar mais uma vez. Não consegui, vou tentar desenhar deste lado aqui. Vamos ver se eu consigo. Não. Eu vou tirar esta daqui. Aqui eu coloquei velocidade, tá? Vou desenhar uma outra joia. Essa aqui acho que é a menor que ele faz, né? Então, se eu conseguisse apagar essa aqui, seria muito bom. Vou colocar aqui uma... Não vou colocar velocidade ainda. Eu quero colocar uma correia entre elas. Eu vou pausar e melhorar isso aqui para vocês verem, tá? Mas o jeito de eu desenhar as engrenagens é com o mousepad. Olha, eu faço circunferências para desenhar essas engrenagens que eu quero desenhar aqui e não tô conseguindo agora. E para fazer aí a ligação entre elas, eu preciso pegar um ponto entre as duas e unir dessa forma que eu tô desenhando aqui, ó, para ter a correia, tá? Eu vou pausar e construir offline, porque senão eu perco muito tempo na gravação. Então, eu montei aqui um esqueminha, né, offline para vocês. Aqui seria onde está o pedal da bicicleta, minha catraca. Aqui está a correia, uma outra catraca aqui, e aqui seria a minha roda da bicicleta. Eu vou imprimir uma velocidade aqui na roda, tanto faz. Essas duas estão unidas pelo mesmo eixo, a roda da bicicleta com essa catraca. Como elas estão unidas pelo mesmo eixo, elas têm mesma velocidade angular. Essas duas estão unidas por correia, então elas têm mesma velocidade linear. E aí eu pus, através desse íconezinho aqui do lado esquerdo, isso para girar. Então, vejam, à medida que eu estou dando pedaladas aqui, esse conjunto está girando. Então, essa daqui não chega a dar uma volta completa, enquanto essa daqui já deu uma volta completa. Então, aqui a minha catraca tem um raio grande, então, quando eu der 2 voltas aqui, provavelmente essa daqui já deu 4 voltas. E se essa daqui deu 4 voltas, essa maior aqui que tá unida pelo mesmo eixo, deu 4 voltas também. E aí, na bicicleta, a gente pode ir alternando, né, essas nossas posições aqui dessa cinta, dessa correia, nesse esquema aqui de engrenagens, ok? E é mais ou menos esse o princípio de funcionamento da bicicleta. Vamos sair do nosso site, voltar aqui para o nosso slide, né, de aula, e para o nosso problema que dizia que tinha ali uma bicicleta. Então, eu sei que a bicicleta tem marchas, o que significa que eu posso mudar as engrenagens dela, colocando aquela correia em várias posições. E eu sei a velocidade angular, que está na coroa, de raio 20 centímetros, e está ligada a uma catraca da roda traseira, de raio 5 centímetros. Então, a roda traseira tem uma catraca pequenininha, de 5 centímetros, ok? E a roda da bicicleta tem raio 40. Então, naquela minha simulação, que eu tinha aquela pequenininha, deixa eu fazer um desenho aqui, aquela pequenininha que estava presa na roda da bicicleta, essa daqui tinha 5 centímetros, isso aqui tinha 40, e aonde está o pedal, ele tá me dizendo que tem 20 centímetros. Então, para saber a velocidade angular da catraca, eu chamei de A, raio A, 20 centímetros, onde está o pedal, raio B, 5 centímetros, onde está ali a tal da catraca, velocidade angular da onde está o meu pedal é 3 radianos por segundo. Como eu sei que eu quero a velocidade angular dessa catraca, eu sei que ômega A, peraí que eu tô meio confusa, deixa eu voltar no enunciado, perdão.
A bicicleta tem marchas, pedaladas do ciclista imprimem a velocidade 3 radianos por segundo, né? Velocidade dos pedais, que tá aqui. A coroa tem 20 centímetros de raio, tá ligada a uma catraca da roda traseira de 5, e as rodas da bicicleta tem raio 40, então tá certo. Isso aqui tem 40, isto aqui tem 5, isto aqui tem 20. Eu sei a velocidade angular de uma, né? E aí eu sei que como elas estão ligadas aqui por correia, elas têm a mesma velocidade linear. Se elas têm a mesma velocidade linear, ômega B RB é igual a ômega A RA. Com isso, eu acho o da B, que é a pequenininha aqui de dentro, ok? Só substituir valores para achar a velocidade angular da catraca B. Depois, para achar a velocidade escalar, né, ou velocidade linear que a bicicleta está se movendo, isso é a velocidade dessa roda aqui. Eu posso usar 2πr sobre t, lembrando que esse 2π sobre t é a velocidade angular. Eu sei que essa pequenininha e essa grandona têm a mesma velocidade angular, porque elas giram juntas. Então, eu consigo descobrir qual é a velocidade angular dessa pequenininha, se eu quiser, tá? Ou melhor, eu já tenho ela, né? Ela é 12, não preciso calcular, já tenho ela. É 12 vezes o raio aqui da maior, que é 0,40. Então, essa de dentro e essa de fora têm mesmas velocidades angulares. Desculpa aí a confusão, é que é muito raio, e é bom a gente fazer sempre a figura quando a gente for resolver esse tipo de exercício para não ficar perdido como eu fiquei. Então, com isso, eu encerro o acoplamento de polias, mas ainda nessa gravação eu vou falar das funções horárias do movimento circular, uniforme e variado. Nós já vimos as funções horárias do movimento retilíneo, né, que era S igual a S0 mais VT, ou aquelas que tinham aceleração, como S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. E agora nós vamos escrever as funções horárias para o movimento circular. Primeiro uniforme e depois o variado. No caso do movimento retilíneo uniforme, que é aquele que não tem aceleração, nós só tínhamos uma função, da posição escalar em função do tempo, né, que é o S igual a S0 mais VT. Aqui eu vou transformar o que é linear em angular. E a gente sabe que existe uma relação entre o que é linear e o que é angular. E que relação é essa? É o raio, né? Então, o que eu vou fazer com essa expressão aqui? Eu vou dividir ela inteirinha por R. R é um número. Então, se eu dividir por R, eu não modifico a minha expressão. Eu só deixo de escrever ela de maneira linear para escrevê-la de maneira angular. Por quê? Porque S sobre R, a medida do arco dividido pelo raio, nós definimos como sendo ângulo. Então, aqui eu vou ter a medida do arco inicial, S0, sobre R, o que seria para mim um ângulo inicial. Aqui eu troquei esse V, né, sobre R por ômega. Por quê? Porque eu sei que V é ômega R, portanto, ômega é V sobre R. Existe uma relação entre o que é linear e o que é angular, e a relação é o R. Então, eu fiquei com essa expressão aqui, escrita de maneira angular. Que modo eu transformo uma coisa que é linear em angular? Se é linear, eu divido pelo raio, eu transformo em angular. Se é angular e eu multiplico pelo raio, eu transformo em linear. E é isso que eu vou fazer com todas as funções horárias, tá? No caso do movimento circular uniformemente variado, vai surgir para nós uma aceleração angular, que na verdade ela é a aceleração linear escrita de maneira angular. O que significa isso? Eu tenho uma coisa que é linear transformando em angular. Vou usar aqui uma engenharia do improviso, né, que a gente costuma dizer, uma gambiarra. Imaginem vocês, ó, eu peguei uma régua, nessa régua eu prendi alguns cotonetes. Esses cotonetes representam para mim as velocidades. Vejam, a velocidade está mudando de tamanho, né, porque eu estou mudando aqui o tamanho do meu cotonete. Então, a minha trajetória é uma linha reta na régua, os meus vetores velocidade estão paralelos a essa minha trajetória e aumentando de tamanho, o que significa que existe uma aceleração, já que o meu vetor velocidade está mudando em módulo. Agora, além desse meu vetor velocidade mudar em módulo, eu vou fazer isso, ó. Era uma trajetória retilínea, eu vou transformar isto aqui em uma curva, tá? Tô dobrando aqui a minha régua e tô fazendo isso aqui virar um negócio, olha, uma gambiarrazinha aqui, circular.
tá? Então, vejam o que aconteceu com os meus vetores velocidade. Vou virar aqui minha régua para cá. Vejam vocês o que aconteceu com o meu vetor velocidade. Continua aqui, ó, tangencial a minha régua, tá? Então, todos os meus vetores ficam tangenciais à régua. Se eu posicionar esse meu vetor velocidade em relação ao centro, eu vejo que ele está formando 90 graus. Então, o meu vetor velocidade mudou de módulo, mas também mudou de direção e sentido, o que significa que eu tenho uma aceleração pro centro, que é a aceleração centrípeta, mas eu tenho uma aceleração devido à modificação do tamanho desse vetor, que seria uma aceleração do tipo linear, tá? Quando eu aumento o tamanho do meu vetor, eu chamo essa aceleração aqui, ó, sem modificar a direção e sentido, eu chamo ela de aceleração linear ou aceleração tangencial. Quando eu começo a curvar, eu tenho, além dessa aceleração, que é o aumento do tamanho do meu vetor, eu passo a ter a aceleração centrípeta para o centro, devido à variação do sentido e da direção desses meus vetores, tá certo? Então, essa aceleração que nós chamamos de aceleração angular, nós vamos representar pelo símbolo alfa, e ela nada mais é do que a variação da velocidade angular que está ocorrendo com o passar do tempo. Se eu aumentei a velocidade linear, V é ômega R. O R não muda, o R é sempre o mesmo. Então, se V é ômega R, o V aumentou, é porque o ômega aumentou. Então, aqui eu não posso usar o conceito de frequência, jamais. Nesses exercícios que são de movimento variado, frequência não pode ser levada em consideração e por qual motivo eu não posso usar o conceito de frequência? Frequência não é o número de voltas por intervalo de tempo e eu só posso usar esse conceito se o número de voltas for sempre o mesmo dentro desse intervalo de tempo. Aqui, se ele estiver aumentando a velocidade dele, cada vez ele está dando mais voltas dentro desse intervalo de tempo. Então, eu não posso usar o conceito de frequência, ok? E aí eu tenho essa tal de aceleração angular, que é a variação da velocidade angular dividida pelo tempo, e essa velocidade angular está mudando porque a velocidade linear mudou e não o raio. Unidade dela, unidade disso aqui é radianos por segundo dividido pelo tempo, que é em segundos, então a unidade vai ser radianos por segundo ao quadrado. Existe uma relação entre essa aceleração, que nós chamamos de aceleração angular, e aceleração linear. Lembra que eu entortei a régua? A aceleração linear não é o ΔV sobre ΔT, mas esse ΔV eu posso escrever ele sendo ômega vezes R. Esse delta ou pertence ao ômega ou pertence ao R. No caso, o R não muda de tamanho, graças a Deus. O que muda de tamanho é o ômega, porque a velocidade linear é que está mudando de tamanho. Então, esse delta pertence ao ômega. Eu fico com aceleração igual a delta ômega sobre delta t, mais variação de velocidade angular, que é o delta ômega, dividido pelo tempo, é o que nós definimos como aceleração angular. Então, a aceleração linear ou tangencial, ela é a aceleração angular multiplicada pelo raio. Lembram? Tudo que é angular e eu quero transformar em linear, eu multiplico por R. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que se eu tenho a posição linear, eu pego a posição angular e faço vezes o raio. Se eu tenho velocidade linear, ela é a velocidade angular vezes o raio. Se eu tenho a aceleração linear, ela é a aceleração angular vezes o raio. Então, eu sempre relaciono desta maneira. Se eu pegar o que é angular e multiplicar por R, eu acho o linear. Se eu pegar o linear e dividir pelo R, eu acho o angular. Isso é o que diferencia os dois. Sendo assim, eu posso escrever a expressão V igual a V0 mais AT, de que maneira? Lembrando que essa expressão veio lá da aceleração como ΔV sobre ΔT. Mas eu posso pegar o VOAT e dividir todinho por R, que é um número. E se eu dividir todinho por R, V sobre R é ômega, V0 sobre R é ômega zero, que é a velocidade angular inicial, e A sobre R é a aceleração angular. Então, eu fico com a expressão do VOAT escrita angularmente. Se eu pegar a função horária da posição, que é o tal do sorvetão, S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2, e dividir todinha por R,
eu fico com ângulo final, ângulo inicial, velocidade angular inicial, aceleração linear dividida pelo raio é a aceleração angular. Então, tudo que era S virou φ, tudo que era V virou ômega e tudo que era A virou alfa. E aí, eu escrevi sorvetão de maneira angular. Torricelli, ao invés de dividir por R, simplesmente, eu vou dividir por R ao quadrado, que é um número, ok? V sobre R ao quadrado é o ômega ao quadrado. V0 sobre R, os dois aqui elevado ao quadrado, vai me dar o ômega ao quadrado. Aqui é R vezes R, ok? A sobre R é alfa e delta S sobre R é φ. Então, se vocês não conseguirem enxergar esse último pedacinho aqui que eu montei, escrevam esse R ao quadrado como R vezes R. Isto aqui vira alfa e isto aqui é o delta φ, ok? E aí, eu chego nessa expressão de Torricelli, escrita de maneira angular, ok? Tudo que é linear, eu transformo em angular, trocando S por φ, V por ômega, A por alfa. E a relação é aquela que eu venho falando desde a gravação anterior. Questões comentadas. Um ponto material parte do repouso. Se ele parte do repouso, velocidade tanto linear quanto angular é zero. Ele percorre uma circunferência de raio 10 centímetros, eu sei o raio, em movimento uniformemente variado, o que significa que tem aceleração. Durante os 2 primeiros segundos, o ponto descreve um ângulo de π sobre 4 radianos. Então, eu sei que para o intervalo de tempo ΔT, a variação do ângulo foi π sobre 4. Determine a aceleração angular e a aceleração linear. Por ser um movimento variado, tem duas acelerações. Eu fiz φ0 igual a zero, determinei aqui um ponto inicial para a posição dele, né? Então, aqui eu tenho meu ΔΦ como sendo π sobre 4. Velocidade angular inicial zero, partiu do repouso. Instante de 2 segundos, né? Se ele aqui estava no φ0, no ômega zero, isso aqui é para o t igual a zero. No t igual a 2 é que ele está nessa posição. Com esses dados, eu consigo descobrir a aceleração. De que maneira? Substituindo em sorvetão. Só que agora meu sorvetão está escrito de maneira angular. No lugar do φ, π sobre 4. No lugar do ângulo inicial, zero. No lugar da velocidade inicial, zero. Sobrou para mim alfa sobre 2 vezes t quadrado. Eu não tenho alfa, está sobre 2, no lugar do t eu pus 2. Com isso, eu descobri o alfa, que deu π sobre 8 radianos por segundo ao quadrado. Depois, ele quer que eu faça a velocidade angular e a velocidade linear para o instante t igual a 4. Se eu sei o alfa, eu vou usar a função da velocidade angular e eu sei a relação entre velocidade angular e velocidade linear. Então, eu vou pegar as minhas informações. Então, eu transformei aqui a velocidade angular, a aceleração angular em aceleração linear. De que maneira? Π sobre 8 é o alfa, o R é 10 centímetros, então eu cheguei numa aceleração que é 5π sobre 4 centímetros ao quadrado, só transformei uma em outra, usando a relação com o raio. Aqui, é porque eu queria as duas, né? Aceleração angular e aceleração linear. Então, achei as duas no item A. No item B, eu usei voat, escrito de maneira angular, tá? Velocidade angular inicial zero, aceleração angular, aqui é um alfa, gente. No meu slide tá errado. Aqui é para ser alfa. Alfa vezes t, tá? No lugar do alfa, π sobre 8, e no lugar do t, eu pus o 4. E aí, eu achei a velocidade angular no t igual a 4 segundos. Depois, eu fiz v igual a ômega r. Poderia ter escrito voat, já que eu tenho aceleração linear, mas eu preferi usar a relação entre ômega e r. O ômega é π sobre 2, que eu descobri aqui em cima. O raio é 10 centímetros, que estava ali no enunciado. E isso fez com que eu achasse aí a velocidade linear. O outro exemplo, sumi aí com uma informação que estava aqui indesejada. Um móvel realiza um movimento circular uniformemente variado numa circunferência de raio 10 centímetros. No instante t igual a zero, a velocidade angular é 10 radianos por segundo e 5 segundos depois é de 30 radianos por segundo. Determine aproximadamente o número de voltas que o móvel realiza nesses 5 segundos
considere π igual a 3,14. Então, aqui, embora a pergunta seja o número de voltas, eu sei que eu não posso usar o conceito de frequência, porque é um movimento circular variado. Então, separando aí os dados do problema, eu sei o raio, 10 centímetros, eu sei a velocidade angular inicial, eu sei intervalo de tempo, sei velocidade angular final. Então, separei aqui os dados, ômega 0, 10, ômega final, 30, T, 5, usei o voat e achei a aceleração angular. Usei o voat angularmente, tá? Substituí por 30, por 10, por 5 e achei a aceleração. Depois que eu achei a aceleração, o que eu fiz? Eu sei o ângulo inicial, né? Eu adotei aqui que o ângulo inicial era 0. Isso facilita minhas contas. Para que eu fiz isso? Eu fiz isso para ter todas as informações capazes de me auxiliar a achar o ângulo para o t de 5 segundos, ok? Então, no t igual a 5 segundos, qual foi o ângulo que ele descreveu se tinha uma aceleração? Peguei sorvetão, φ igual a φ0 mais ômega 0 vezes t, mais alfa t quadrado sobre 2. φ0 eu adotei 0, ômega 0, 10 do enunciado, T5, que é no final, né? Ele deu 5 segundos aí, essas voltas. O alfa eu achei, é 4 sobre 2 da equação já, e o T 5 quadrado. Com isso, eu achei um ângulo de 100 radianos. Agora, eu consigo descobrir o número de voltas usando uma regrinha de 3, tá? Qual vai ser a regra de 3 que eu vou usar nessa situação? Eu sei que uma volta tem 360 graus, né? Que corresponde a 2π radianos. Então, se uma volta tem 2π radianos, quantas voltas são necessárias ele dar para descrever um ângulo de 100 radianos? Regrinha de 3. Uma volta está para 2π radianos, assim como o número de voltas está para os 100 radianos que eu achei aqui. Multipliquei isso cruzado e eu achei que o número de voltas deu 15,9 e aí eu aproximei para 16 voltas, ok? Com isso, eu encerro a revisão de movimento circular, e aí nós temos todas as relações que nós vimos na aula anterior, temos a associação das polias, que a gente falou nessa aula, e mais as funções horárias, certo? E agora nós temos uma listinha só de movimento circular para nós resolvermos. E uma boa semana para todos vocês, e até o nosso próximo assunto, que é dinâmica, onde nós vamos falar dos seus princípios fundamentais.